Oiê, bom dia! Imagino que você saiba que toda quarta-feira eu tenho um aulão aqui. E cada aula, uma das partes que eu mais gosto é no finalzinho, quando as pessoas escolhem qual que é o tema da próxima aula. Eu nunca escolho, sempre as pessoas estão presentes. Porque aí eu tenho uma noção de quais são as coisas que são relevantes, quais são as coisas que serão impactantes para aquelas pessoas, e não para mim mesmo, né? E ontem um tema que foi escolhido é autonomia e liberdade. Parece uma coisa muito ampla, muito mais do ser humano do que do líder em si. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, sabe? E entendi que não, que é muito. O líder ele tem que desenvolver essa autonomia, essa liberdade na sua equipe, a começar por si próprio, né? E aí eu lembro daquele livro, que agora eu vou esquecer o nome dos autores, até porque são dois japoneses, O Coragem de Não Agradar, que fala muito disso, de como que eu desenvolvo esse desapego do que as pessoas acham de mim. E aí eu vi um trechinho também de um podcast que o Clóvis Barros Filho participou, que ele falou que quando a gente fica se preocupando com a opinião do outro para fazer tudo que a gente faz, a gente se torna escravo da opinião do outro. E isso é liberdade. Por outro lado, nós líderes ainda temos o desafio de desenvolver essa autonomia e liberdade, porém com um pano de fundo, que é a cultura da empresa, a cultura da equipe, a cultura, às vezes até do país que a gente está, do lugar que a gente está. Como que equilibra isso? Porque a cultura, ela meio que coloca algumas regras ali também na história, ela coloca algumas limitações. Tá, mas a minha liberdade, autonomia, ela não pode também expandir no cultura? Deixa a pergunta no ar. Nós vamos falar. Até semana que vem eu tenho que quebrar minha cabeça aqui para construir essa aula de forma que seja aplicável, para não ficar também muito filosófica, né? Eu gosto de trazer as coisas de uma forma bem prática, mas gerou essa reflexão que eu queria compartilhar aqui na minha provocação de hoje. Então eu queria deixar essa pulguinha atrás da sua orelha também. E se você tiver alguma sugestão, alguma conclusão ou alguma expansão do tema, traz para mim aqui no comentário e me ajuda a construir a aula da semana que vem, que por enquanto ela ainda está muito no campo das ideias. Eu sei que eu tenho uma semana para preparar isso, mas eu termino a aula já com a cabeça explodindo, tá? E por falar em aula, hoje à noite estarei aqui com a Aline Souza, que é Top Voice do LinkedIn, e o Richard Eiras, que é um grande especialista em liderança humanizada, o Arthur Rufino, que é o CEO da Octa, e um cara que fala muito de inovação e tem umas ideias muito legais. A gente vai estar batendo um papo sobre liderança e inovação hoje à noite, lá no LinkedIn da Aline Souza, às 6h30 da noite, da tarde, sei lá. A gente se vê por lá, mas comenta aqui para mim um pouquinho sobre como que a autonomia e liberdade se equilibra com cultura e como que o líder desenvolve isso em si na equipe. Me ajuda a construir a aula da semana que vem. Vamos lá? Beijo e até amanhã.